Como você lida com as tentações, ou como lidar com tentações? Eu tenho uma tentação diária na minha vida, que é aquele chocolatinho depois do almoço. Eu sei que eu não deveria, eu sei que eu não posso, mas ele está ali. E eu estou tentado a ir lá onde ele está e pegá-lo, né? Ou, na hora que todo mundo dorme em casa, aquele chocolatinho te esperando antes de dormir, né? E essa é a pior coisa que você pode fazer. Mas nós temos a tentação do chocolate, mas temos várias outras tentações. Nós somos tentados a mentir em situações que possam expor as nossas falhas ou nos dar prejuízos, não é verdade? Nós somos tentados a comprar algo que não cabe no nosso orçamento, porque está muito bonito, ou o preço está muito bom, né? Ou sei lá. E é interessante porque a tentação é como se fosse uma isca para o peixe. Fica aquela coisa bonitinha, saborosa, ali na frente dele, na hora que ele morde, vem o preço a ser pago, né? A tentação é aquilo que ninguém vai ver, é aquele prazer momentâneo, né? É como se fosse nos desenhos animados, quando você tem o anjinho e o diabinho. E aí o anjinho fica falando assim, não pega o chocolatinho agora depois do almoço, não. Ao projeto Verão 2027. Aí o outro lado está assim, é só um chocolatinho. Olha que delícia que ele vai ser, é só uma mentirinha. Né? É só uma puladinha de cerca, é só uma olhadinha a mais, e aí a gente fica nesse lugar, né? Que é feito dessa forma, e é lógico que na vida real não é tão assim, né? Mas tem muita verdade aí atrás, mas a verdade é que todos nós, sejamos cristãos antigos, novos convertidos, ou também pessoas que estão visitando, que nem sabem se são cristãos ou não, ou nem escolheram isso, mas todos nós aqui enfrentamos essa batalha, não tem ninguém imune. Não tem ninguém imune às tentações e todos nós temos uma área onde a corda estica mais. Uma área da sua vida que pode ser por causa de um temperamento, não sei, mas alguma coisa vai te chamar ou vai te atrair mais. Para uns é a ganância, por outros é uma busca por aprovação. Ontem eu estava no jogo, achei muito engraçado. Tinha um cara muito empolgado na minha frente. E aí a Galocura cantava lá e ele ficava cantando, só que ele não queria só cantar sozinho, ele ficava olhando em volta para ver se alguém estava cantando com ele. Sabe, eu falei com o Joãozinho, meu filho, falei, João, esse cara que busca a aprovação de todo mundo. Toda hora que ele pula, ele tem que ficar olhando para o lado, buscando a aprovação de quem está do lado dele e fazendo com que todo mundo pule com ele. Eu fiquei ali analisando o perfil dele, né, comportamental, e talvez seja aquelas pessoas que não vão conseguir colocar limites nos seus relacionamentos porque querem ser aprovados pelos outros. Ou também, a área sexual, talvez, possa ser uma pedra de tropeço na sua vida. E muitas vezes a gente tem um conselho religioso, né? E o conselho religioso, no mau sentido, simplesmente tenha mais força. Simplesmente ignore o desejo. Finge que ele não existe. E aí você vai falar não. Atropela, vai na sua força, né? Vai que você consegue. O certo é certo e pronto, e vai e faz. Aí você fala assim, mas... Mesmo falando não, muitas vezes eu sou arrastado para esse lugar. Muitas vezes os meus próprios desejos, eles me cegam, e na hora que eu vejo, eu já fiz. E o que acontece depois que você já fez? Depois que o bebê nasceu, depois que o pecado se concluiu? A gente se sente frustrado. Frustrado porque erramos mais uma vez. Nós sentimos culpa porque erramos mais uma vez. E muitas vezes vem a incredulidade, poxa, Deus não está comigo, Deus não se importa com a minha tentação, Deus não se importa com o que está acontecendo comigo, e nós estamos exatamente no meio de uma série que chama Fé Sem Religião, e hoje nós vamos falar sobre como lidar com as tentações. É exatamente o tema que Tiago, que é a carta que nós estamos estudando, a epístola que nós estamos estudando, ele chega nesse tema bem no meio ali do capítulo 1, e nós estamos então nessa série andando devagarzinho nos escritos de Tiago, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Porque a carta de Tiago é uma carta viva, uma carta que é de um pastor muito preocupado com as suas ovelhas e como elas poderiam aplicar o Evangelho, a palavra de Deus nas suas vidas, como eles poderiam viver realmente o relacionamento com Jesus. E logo no comecinho, então, para você que não pegou a série toda, nós falamos sobre perseverar nas provas.
Então ele fala que a gente tem que perseverar, porque quando a gente persevera e quando a gente termina, quando aquela provação que nós estamos passando acaba, nós nos tornamos mais maduros, que o que ele quer dizer é mais parecidos com Jesus, mais aprovados por Deus, com caráter transformado. Aí essa perseverança, ela não vem, lógico, da nossa força, nós vamos ver um pouco disso hoje, mas para perseverar, essa perseverança tem que vir uma força de Deus, e aí na segunda mensagem nós falamos que nós temos que pedir sabedoria para Deus. E sabedoria não é só o conhecimento de como funciona esse tempo, não. É um discernimento espiritual que vem de Deus para lidarmos com as situações dessa vida a partir dos olhos de Deus. E aí quando vemos isso tudo, né, aí ele fala assim, mas tem os ricos e os pobres. Nós temos que lidar com uma das maiores tentações, que é dinheiro, não é verdade? Que derruba, que atrapalha, que tira o nosso sono, e realmente é muito difícil. E aí ele fala que, independente se você é rico ou se você é pobre, a sua identidade não está nisso. A sua identidade está naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E aí ele mostra a dignidade daqueles que não têm nada. E mostra para os ricos que a dignidade deles não está nas suas riquezas, mas está naquilo que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário. E agora ele volta de novo nessa questão das provações, só que com uma outra perspectiva. Então nós vamos ler Tiago 1, de 12 a 18, a versão que está aqui, se você está num aplicativo da Bíblia e quiser ter a versão igual à do pastor, é a NVT, Nova Versão Transformadora de 2016, se não me engano. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Coisa linda. Vamos orar. Jesus, obrigado. Essa sua palavra é maravilhosa. Essa palavra é rica. Que passagem rica, que passagem maravilhosa, que passagem poderosa. E eu peço que essa palavra se torne viva em nós. Nos transforme, nos ensine, Senhor, a lidar com essa dificuldade que temos diariamente, que são as tentações, em nome de Jesus. Amém. Só para contextualizar, Tiago está escrevendo aqui, antes de 50 depois de Cristo, é provavelmente a primeira carta aí das cartas que foram escritas no Novo Testamento. Ele está escrevendo para judeus que foram dispersos, que foram perseguidos ali, expulsos de Jerusalém pela perseguição de Roma. Então ele está falando para pessoas, judeus convertidos, tá? Convertidos a Jesus, mas que perderam o seu comércio, estavam sem grana, que perderam a sua casa, estavam sem onde morar, que perderam familiares, que não negaram o nome de Jesus e foram mortos, porque não queriam negar a Jesus. Então, são essas as pessoas, os destinatários, é o pessoal que está num perrengue danado, e aí ele começa falando de felicidade. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. E essa palavra, ou na verdade essa parte, ela é linda no grego, não sei se você sabe, mas o Novo Testamento é praticamente todo escrito em grego koiné, que é um grego mais pobre. E aí você tem essa palavra feliz, que é makairos. E aí você tem essa palavra paciência, que é hipermone. E você tem essa palavra provações, que é peirasmos. São 3 palavras lindas, maravilhosas no grego, que nós poderíamos ficar só nesse verso 12, conversando sobre elas. Mas a primeira coisa que ele traz para a gente é que a vida é cheia de provações e tentações. Essa tradução ela é interessante, quando ele coloca provações e tentações, porque a palavra peirasmos, ela pode significar provações. E o que é provação? Ataques de fora na sua vida. Situações que vêm na sua vida para te derrubar, ou para poder te fazer aprovado, não é verdade? Como nós vimos no começo. E isso que ele fala no começo, nos versos 2 a 4, peirasmos é usado justamente para situações externas que Deus manda para nos purificar, para nos fazer mais parecido com Ele, com o intuito de sermos mais aprovados, de ficarmos mais parecidos com Jesus. Só que aqui ele vira,
E aqui, o 12 é uma mudança, né? uma mudança de significado dessa palavra, e você vai ver que para frente fica muito claro. Tentações. Tentações, o contrário, é algo interior. É um feitiço que vem de dentro. Algo que nos leva, um desejo nosso que nos faz desejar algo que não faz sentido para a gente. Mas a verdade é que toda provação é uma tentação. Ou toda dificuldade pode ser uma tentação para a gente. Por quê? Porque toda dificuldade que eu passo, ou você passa, ela mexe com os nossos amores. Mexe com aquilo que desejamos. Mexe com aquilo que nós amamos. Mexe com os nossos valores, né? Então, será que eu vou desfazer ou abrir mão desse valor para poder lidar com essa provação, com essa situação? E o que uma provação revela? Algo externo. Revela tudo o que desejamos, tudo o que valorizamos por meio das nossas reações. O que é mais importante no nosso coração quando o negócio aperta? O que você abre mão? O que você não abre mão? A verdade é que qualquer adversidade ou prosperidade revela isso. Quando você está ganhando bem, fazendo várias coisas, conquistando o que você quer conquistar também, revela o que está no fundo do seu coração, às vezes o seu ego. Às vezes aqueles desejos pecaminosos de fazer coisas que não deveria fazer. A dificuldade ou o sucesso, toda mudança, seja boa ou ruim, ela pode fazer de você uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Depende de como você reage a isso. Por quê? Porque nós somos tentados. Tentados por coisas boas, né, e tentados por dificuldades que vêm. E aí, Tiago, então, inicialmente nos ensinou que nós devemos suportar, perseverar, hipermonem significa ter uma força extraordinária, uma super força, ter esse superlativo, essa ideia de grande, é uma força, é uma resistência heróica nas dificuldades, nós temos que resistir a elas, e aí nós vamos ter essa maturidade. E aqui ele pega exatamente esse momento em que passou a provação, e ele fala, feliz é aquele que suporta com paciência. E essa palavra feliz, ela significa bem-aventurado, que ali no Sermão da Montanha, Jesus, ele fala bem-aventurados, e vai falando várias bem-aventuranças, é como ele começa, e essa palavra bem-aventurado, é makarios no grego, ela não é só feliz no sentido da felicidade que nós entendemos, mas é aquele que tem a bênção divina. É a bênção de Deus, a fortaleza de Deus, a força de Deus, o cuidado de Deus que vem sobre aqueles que contam com Ele, sobre aqueles que vivem para Ele. Então ele fala como é feliz, ou como Deus abençoa quem suporta com paciência as suas provações. Como eu tenho falado ao longo da série, esse livro de Tiago, ele tem uma base muito forte no Sermão da Montanha, como eu citei agora na Bem-aventurança, mas também em Provérbios, principalmente de 1 a 9, e nós vamos ver uma passagem que tem um pouquinho disso também. E aí ele fala que abençoado é quem suporta com paciência, ou seja, a pessoa que ela está madura ou está amadurecendo espiritualmente, ela tem esse discernimento de encarar a provação com calma. E o imaturo na fé é aquela pessoa que deixa com que as suas tentações transformem a aprovação em queda. Eles são arrastados por isso. Ele continua falando, quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém. Então, quando a gente passa por dificuldades, olha que interessante. Ele está falando que a nossa tentação é questionar o amor de Deus. É ou não é verdade? Eu estou numa magrela danada, Deus não me ama. Eu estou numa dificuldade enorme, o poder de Deus não me alcança. Ou Deus não é tão poderoso assim. Ou Deus não age assim. Ou Deus não cuida de mim dessa forma. Deus não se importa comigo. Ou Deus está me punindo. Qual que era o pensamento daqueles judeus convertidos que estavam sem casa, morrendo por perseguição e sem comércio, passando fome, pobres? A tendência natural é falar, Deus me abandonou. E aí Tiago escreve isso, falando assim, olha, Deus não está te punindo, Deus não está se vingando de você, Deus não tem, Deus tem poder para mudar essas coisas, não pense que Ele não tem poder.
E por isso que ele fala que Deus nunca é tentado a fazer o mal, no sentido que Deus não fica se vingando da gente com essa vingança corrupta que nós temos, de ficar melhor que o outro, de ficar, hahaha, eu te avisei. Deus não é assim, Deus é amoroso, e ele fala isso no final. Deus, ele não age dessa forma, trazendo o mal para as nossas vidas, nesse sentido, para nos derrubar, para nos destruir. Deus não quer passar uma rasteira em você para te derrubar, não. Deus te prova para te deixar mais parecido com Ele. Deus traz situações para o seu bem, nunca para o seu mal, mas porque Ele te prova e Ele te capacita para isso. O Simon Kistemaker, sei lá como é que fala o nome desse cara, ele fala o seguinte: Deus quer que o importante é o que ele fala, não o nome dele, né, gente? Deus quer que o crente se achegue a Ele durante a provação, para que possa dar-lhe as forças a fim de suportá-lo. Olha, Deus traz aprovação para que a gente possa olhar para Ele e buscar nele forças. E parar de apoiar nas nossas próprias forças. Deus não está interessado em ver o crente vacilar e falhar. Seu desejo é que ele suporte, supere e seja aprovado. Esse é o propósito de Deus. E quando vier as dificuldades na sua vida, nós precisamos lidar dessa forma. Lá no Sermão da Montanha, Jesus ensina a gente a orar com a oração do Pai Nosso, né? Oração, acho que todo mundo está aqui sentado deve conhecê-la. Já ouviu ela em algum momento. E no meio, né, dessa oração, ele nos ensina a orar: e não nos deixes cair em tentação. O que Jesus está nos ensinando? A pedir forças a Deus para vencermos as tentações. Para buscarmos em Deus a força para vencermos as tentações. O contrário de Satanás. Satanás, sim, ele veio para roubar, matar e destruir. No Evangelho de Marcos, em 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, está escrito que Satanás, ele é o tentador. O que Satanás fez no começo com Adão e Eva? Falou assim: aquele fruto é muito bom para vocês. Deus está escondendo de vocês uma realidade. Vai lá e come, você vai ser igual a ele. Então, o que Satanás faz? Primeiro, ele é real, tá, gente? Segundo, Satanás, ele está buscando brechas, ele está buscando oportunidades, buscando achar fraquezas para nos tentar, para nos fazer cair. Tanto é que Jesus, quando ele é batizado ali por João Batista, né, aí começa assim um ministério público de Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo para ficar 40 dias jejuando no deserto, e quem que aparece lá para tentar Jesus? Satanás. E Satanás, ele não cria nada novo, ele usa as mesmas coisas, ele tenta distorcer a realidade da vida para que Jesus se submetesse ou se entregasse por meio de 3 tentações. Então Jesus estava jejuando, Jesus estava com fome, e aí ele vai e mostra o pão, e fala assim: olha, come esse pão. E usa a palavra, né? Ele tenta seduzir Jesus para questionar a sua dependência de Deus, dentro da direção de Deus, a partir da fome. E aí ele tira ele do deserto e leva ele para o pináculo do templo, ou seja, um lugar que estava cheio de gente, um lugar que tinha muitas pessoas. E o que ele apela? Ele fala assim: ó, se joga daqui porque os anjos de Deus vão te pegar. Ele apela para que Jesus fizesse um espetáculo ali, para que ele fosse reconhecido. Ele está questionando ou tentando fazer aflorar em Jesus orgulho. E aí Jesus responde com a palavra. E aí ele pega e mostra as nações de todo mundo para Jesus e fala assim: olha, se você se prostrar diante de mim, todas essas nações vão se entregar a você. O que Satanás estava sugerindo a Jesus? Que ele pegasse um atalho e não pegasse o caminho da cruz. Porque a partir do caminho da cruz, todas as nações já estão submetidas a ele, porque ele comprou a nossa vida. Então Satanás, o tentador, ele vai trazendo esses atalhos fora da vontade de Deus, que vão nos afastar mais de Deus. E Tiago continua: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e arrastam. Então a raiz da tentação, e essa palavra tentação, ela pode ser traduzida como um desejo impaciente. Olha que legal. É um desejo impaciente de fazer algo, um feitiço, né? É o nosso próprio coração. Essa nossa natureza caída, pecaminosa, que aflora quando vem as dificuldades e até no sucesso. E aí vai demonstrar a realidade desse nosso coração, que deseja muitas vezes coisas ruins.
Olha para uma criança, gente, quantas vezes elas desejam coisas ruins? Por quê? Porque o pecado é inato nosso, ele está dentro de nós. E ele fala que, então, esses desejos, né, eles nos seduzem como o canto da sereia que eu falei. Então, você vê no Percy Jackson, né, uma série aí para crianças e adolescentes, ele tem que resgatar uma pessoa numa ilha, e para sair da ilha, você tem que passar pelo canto da sereia, e ninguém passa. E aí tinha um mito de uma pessoa que se amarrava no seu próprio barco, para que não fosse arrastado pelo canto da sereia e morto por elas. A gente tem o canto da sereia é exatamente essa história de uma beleza que é revelada, de uma coisa maravilhosa aos nossos ouvidos, mas que na hora que você chega perto, na hora que você experimenta, é mortal. É um feitiço. E isso que a tentação faz. A tentação, ela pega os nossos desejos e mostra como eles estão desordenados, fora de ordem. E aí a gente começa a buscar situações, ou viver situações que nós não deveríamos buscar. Eles nos levam a pecar, porque existe uma corrupção em nós, em cada um de nós. E Tiago está falando, olha, você não vai culpar a Deus pela sua tentação. Deus manda provação fora para dentro. Deus não manda tentação. A tentação, ela está inata à sua natureza pecaminosa. E ela aflora nessas coisas. E ela seduz, ela arrasta. É como aquele peixe que vê aquela esquinha ali, né? E aí morde e é arrastado por isso. É como ele usa essa figura da pescaria, né? Como aquele arrastão que passa a rede e vem arrastando os peixes para fora, para a destruição, para a morte. E outra coisa, além de não culpar a Deus, não culpe Satanás pelo que você agiu, ou como você reagiu à tentação. Ele é um tentador, sim, mas você escolheu agir. Você caiu em tentação. E nós temos no meio evangélico um problema, que são pessoas que tudo é culpa de Satanás. E Satanás é o Todo-Poderoso. E as pessoas não têm responsabilidade nenhuma sobre o seu próprio pecado, sobre como elas lidam com as suas tentações. E tudo é culpa de Satanás. E você é um coitado. Como se não tivesse o Espírito Santo em você. Como se a vida de Jesus não estivesse em você. E como se não houvessem saídas do próprio Deus para nós vivermos isso. Para de botar a culpa de Satanás em Satanás. Pelo contrário, a palavra nos ensina que nós devemos resistir ao maligno e ele fugirá de vós. E aí, por outro lado, ela fala sim para você fugir da mulher adúltera, para você fugir da tentação. Quando eu prego para os adolescentes, eu falo que nós não podemos ficar dançando valsa na beira do abismo. Você vai cair, fera. Você tem que colocar guardrails, você tem que colocar barras de proteção em relação às suas tentações. Você tem que andar longe das suas dificuldades. Então você foge da tentação e fica firme com Satanás. Qual que é o problema do crente? Ele foge de Satanás. Na hora que o ataque vem, ele afina, ele corre, e aí a tentação está aqui, ele acha que ele vai aguentar, que vai dar tudo certo, e ele fica dançando na beira do abismo. Mas é o contrário, resiste a Satanás e ele vai fugir de você. Mas não brinca com a tentação. Não brinque com o seu coração pecaminoso e não culpe Satanás por você ter feito o que você fez. Ele te seduziu sim, mas a escolha foi sua. É como aquela pessoa que fala assim, não, eu traí porque a pessoa me seduziu. Ok, mas você continua traindo. Hernandes Dias Lopes, o príncipe dos pregadores do Brasil. Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal, glutonaria é pecado. Dormir é normal, preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal, sexo fora do casamento é pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, por mais que os sentimentos Deus colocou em nós para vivermos essas realidades. Mas existe uma forma de lidar com os nossos sentimentos, e com os nossos desejos, com as nossas concupiscências, que é a linguagem bíblica de João para isso. Então, lidar com tentação começa com essa honestidade. Olha, isso veio de mim. Eu sou tentado nessa área. Eu tenho dificuldade com isso. Eu preciso de colocar uma barra de proteção na minha vida em relação a isso, isso e isso. Eu não sei lidar com isso. Você não vence o que você não admite.
Você não vence o que você não toma responsabilidade por aquilo. E aí esses desejos, quando você não admite, eles dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Ele vai mostrar essa ideia de gerar vida, né? da gravidez, para falar como que o pecado acontece. A questão aqui não é quando o pecado acontece, porque ele acontece dentro de nós, mas é a forma como nós lidamos com ele. E primeiro, então, o que é pecado? É importante a gente estar na mesma página. E a gente tem, às vezes, uma visão boa, mas que pode melhorar sobre o pecado. Muitas vezes a gente liga pecado com falta de moralidade, não é verdade? Então, a pessoa fez uma coisa que é imoral diante de Deus, ela pecou. Isso, por um lado, é verdade. Mas pecado não é só quebrar regras. Pecado, em sua essência, é um adultério espiritual. Deus enxerga o pecado como um adultério desse relacionamento do homem com ele. E o que acontece quando esse adultério toma forma, né? Quando o homem quebra o único mandamento que ele tinha ali no Éden, que é comer do fruto do bem e do mal. Ele quebra esse relacionamento. E relacionamentos saudáveis são pautados por barreiras, não é verdade? Por limites. E Deus colocou os limites dele para se relacionar conosco. E nós quebramos isso. E o que acontece quando a gente peca? Nosso relacionamento com Deus é quebrado. E aí começa o problema. Porque pecado é qualquer coisa que te afasta de Deus. Pecado é qualquer coisa que aos olhos de Deus te afasta do próximo, do outro. Pecado é qualquer coisa que nos fere ou que fere o outro na perspectiva de Deus. Isso é pecado. E essa visão do adultério em relação à tentação é interessante, porque se você ler ali Provérbios do 2, 3 mais ou menos, ali até o 7, vai toda hora aparecer uma tal de uma mulher adúltera. De uma mulher sedutora, que aparece de noite e fala assim, meu marido está viajando, ele levou muito dinheiro, vai demorar para voltar, vamos lá em casa, eu coloquei o melhor linho para a gente curtir a noite juntos, né? E essa mulher adúltera, que a palavra fala que ela tem a boca que parece doce como mel, mas que está cheia de veneno mortal, é essa que pode estar, ou com certeza está aqui na mente de Tiago, ao falar que o pecado ele vai gerando a morte, o pecado ele vai trazendo esse adultério, ele vai nos levando para esse lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque o problema do pecado é não nos relacionarmos com Deus. E a partir do momento que nós paramos de nos relacionar com o nosso Criador, nós começamos a olhar para nós mesmos, para resolvermos as nossas situações, e aí o negócio desanda. Como assim, João? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, e eu tenho planos para eles. Então, como que eu me relaciono, ou como que eu encaminho os meus filhos nos caminhos que eu acho que são melhores para eles? Me relacionando com eles, conversando, dialogando, às vezes trazendo provações para eles, para que eles possam vencer e se tornar pessoas mais parecidas com aquilo que eu entendo que é melhor para eles. Esse é o caminho de Deus. Ele vai nos moldar pelo relacionamento, porque nós olhamos para Ele e nós vemos a imagem. Os filhos aprendem mais com a nossa imagem, com a nossa vida, com aquilo que nós representamos dentro de casa, do que às vezes com o que nós falamos. E quando nós não relacionamos com Deus, nós perdemos a imagem do nosso Criador e nós começamos a dar a volta no deserto e a nos afastarmos dele. Comece a ler a sua Bíblia de novo, a partir de Gênesis 3, que é onde o homem cai, e comece a ver como o homem vai se desfazendo por causa do pecado, quebrando cada relacionamento. E a primeira coisa que acontece é Caim mata Abel, 2 irmãos. E Caim mata Abel, não porque ele estava com raiva de Abel, mas porque ele estava com raiva de Deus. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou dele. E ele desconta no irmão. E aí o ser humano, ele começa a perder essa perspectiva divina. Esse coração de Deus, essa imagem divina. E é isso que é o pecado. Porque a partir do pecado nós vamos ficando cada dia menos parecidos com Deus, menos parecidos com aquilo que Ele nos criou para sermos, menos parecidos com aquilo que Ele nos criou para vivermos. E o pecado então ele pega um desejo legítimo, que é fome, que é vontade de comer, que é descansar, que é ter prazer, e começa a nos dar opções para nos satisfazermos fora da vontade de Deus. Então o pecado pega o que Deus criou, que é bom, né? E transforma em algo que você coloca na sua identidade.
Então agora eu sou o que eu tenho, e não sou o que Deus me criou para ser. Eu sou, ele trabalha com a sua autoestima. O que a tentação faz? O que o pecado faz? Ele cria uma atração fatal e gera a morte. Por isso que ele fala que dá a luz. Ele está falando que o pecado pode se tornar, pode nascer ou não, depende de como você reage a ele. Como você lida com esses desejos desordenados, se você toma responsabilidade por eles ou não, e como que você lida com eles, porque a consequência do pecado é a morte, por mais inofensivo que pareça. Cair em tentação gera morte, suportar as provações gera vida. E aí ele fala, voltando, feliz é aquele que suporta, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ele fala que essas pessoas que suportam, essas pessoas que são aprovadas, essas pessoas que resistiram à prova, ao teste, essas pessoas vão ser fortalecidas espiritualmente. Essas pessoas vão se tornar mais completas, mais parecidas com Jesus, mais cheias de Jesus. Ele usa essa figura da coroa. E a coroa, às vezes a gente pensa que é um governante. Vai falar assim, então eu vou reinar, eu vou ser o príncipezinho de Jesus, e vou ficar ali no meu trono e todo mundo me servindo. Mas não é essa coroa que ele está falando. A coroa que ele está falando é do atleta que vence a prova, que acontecia ali nas provas no mundo romano, e aí aquele que vencesse ganhava aquela coroa de louros. Aí você vai ver nos escritos de Paulo, no Apocalipse, o que é feito dessa coroa, e que nós temos uma coroa que não perece, porque aquela de louros, ela perecia. E aí Deus tem uma coroa para cada um de nós, para aqueles que o amam. E é interessante que ninguém ganha a coroa se não competir. Ninguém ganha a coroa se não tiver acabado a competição, se não terminar a prova. Então nós precisamos que essa prova tenha ação completa nas nossas vidas. Nós precisamos encarar isso com o Senhor. E Ele está falando ali, tem uma recompensa para mim e para você. É a coroa da vida, e vida que é Zoe. E a palavra Zoe significa não só a vida que nós temos aqui, mas uma vida embalada, abençoada pela vida de Deus, encharcada da presença do Eterno. É uma coroa que é difícil de entender o que é, mas é uma recompensa que nós temos em Deus, que é uma plenitude de vida dele em nós, nas nossas vidas. Perguntaram para um pregador, que coroa é essa? Ele falou assim, eu não sei, eu sei que é bom demais. Porque se vem de Deus, é bom demais. Se é o Senhor que me dá, é bom demais. Vamos voltar no nosso amigo Simon. E ele fala, quem é o homem que ele chama de bem-aventurado? É a pessoa que encontra felicidade completa em Deus. Eu vou repetir. É a pessoa que encontra felicidade completa em Deus. Ela pode ser pobre, fraca, faminta ou perseguida, mas é feliz. Isso parece uma contradição. Do ponto de vista do mundo, somente os ricos e aqueles que têm segurança podem ser felizes. Mas as Escrituras dizem que o homem que suporta com perseverança a provação é bem-aventurado. Essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira riqueza. E ela não é para os perfeitos. Porque Deus sabe que todos nós vamos vacilar, todos nós às vezes vamos cair em tentação. Ela é para aqueles que o amam, para aqueles que o desejam, para aqueles que buscam o Senhor. Não é para aqueles que merecem. Olha que interessante. Você só merece a coroa porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Não tente merecer essa coroa. A questão não é o merecimento, Ele já preparou, Jesus Cristo já preparou essa coroa para mim e para você. Nós somos alvo desse amor. Nós só precisamos passar por esse processo para que nós possamos experimentar dessa presença de Deus. E a chave é o seu amor por Deus. A chave é a vida de Deus para mim e para você. O nosso alvo não é a coroa, o nosso alvo é agradar a Deus. O nosso alvo é nos relacionarmos com Deus. O nosso alvo é viver para Ele, na presença dEle, nos colocarmos nesse lugar. E olha como é que ele
vai terminando essa parte do texto. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar pelas suas tentações. Não se deixe enganar pelo que está passando ao seu redor, pelas provas, pelas dificuldades que você está passando, pela perseguição, pelo que a vida tem apresentado a você. Amados irmãos queridos, amados por Deus, abençoados por Deus, chamados por Deus para a filiação, adotados por Deus. Ele está falando que existe um envolvimento ativo do Deus vivo na nossa vida, em meio às nossas dificuldades, e Ele quer estar ali. E nós precisamos ter consciência dessas duas coisas, das tentações que procuram nos afastar, mas da presença de Deus, que quer nos abençoar, que quer nos atrair para Ele. Ele fala, gente, vocês estão passando esse perrengue todo, mas não se esqueçam que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Gente, toda dádiva, todo dom, todo presente, tudo o que é bom, tudo o que é belo, tudo o que é perfeito. Se você esteve aqui no último domingo, você viu o Rodolfo falando sobre a arte e a fé cristã. E se você não veio, entra lá no nosso podcast, escuta, gente. É absurdo o que ele falou. Tudo que é belo vem de Deus. Tudo que existe de bonito nesse mundo, tudo foi criado pelo homem de belo nesse mundo, só pode vir da imagem de Deus no homem, por mais que ela esteja distorcida hoje pelo pecado, por mais que muitas vezes façamos coisas que não tem nada a ver com Deus, existe um poder criativo em nós que vem de Deus, e tudo que é belo vem dele, inclusive, ou até as provas, até as dificuldades. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim, olha, nem sempre as experiências que Deus vai trazer para você vão ser felizes e agradáveis, mas elas são boas. Elas são boas porque elas vêm de Deus para você. Muitas vezes, Deus não vai te dar o que você pediu, e se você já caminhou com Jesus há algum tempo, você sabe que se Ele tivesse te dado tudo que você pediu, você estava ferrado. Se Ele tivesse te entregado tudo que você pediu, cara, você estava longe dEle, distante da vontade dEle. Então Deus responde orações com não. Eu não tenho isso para você, filho. Deus responde orações com espera. Você precisa caminhar um pouco mais nesse processo. E Deus responde orações com sim. Receba. Receba, filho, essa graça, esse favor. Gente, olha que lindo isso. Toda criatividade artística, toda excelência acadêmica, toda boa música, todo bom caráter que você vai ver em um ser humano, tudo isso são dádivas, são presentes de Deus, vem dessa imagem, tudo isso pertence a Deus. Por isso que nós podemos assentar e ouvir uma boa música, comer um queijinho gostoso, tomar uma bebida gostosa e adorarmos a Deus a partir disso. Podemos ouvir vários gêneros musicais, com várias letras, contando que as palavras que estão nessas letras não estejam falando coisas que ferem o nosso relacionamento com o Criador, que objetificam mulheres, que elevam imoralidades. Mas existem muitas músicas não cristãs que são belas, que são mais belas que as músicas cristãs, não é verdade? E que você não precisa se sentir culpado de ouvi-las se você tiver o bom discernimento do que está por trás dela, do que gerou aquela beleza. E é isso que acontece quando Deus abre os nossos olhos para essa realidade, e nós vemos o que está por trás da muralha da China, que não foi feita para a glória de Deus, mas que é bela e a gente consegue ver Deus nela. Quando a gente olha para Novalgina, que bem provavelmente não foi feita por um cristão e que você deveria glorificar a Deus todo dia por ela. Não é verdade? E várias outras coisas, a roupa bonita que você usa, é a mesma coisa com a música, é a mesma coisa com a arte, é a mesma coisa com o belo, e nós precisamos saber que toda vez que nós vemos um belo, uma boa música, uma boa amizade, uma boa comida, o amor, um bom relacionamento, nós precisamos de ver Jesus por trás disso. O que o Tiago está falando é muito profundo, gente, pode mudar a sua visão do cristianismo e das coisas belas.
Por isso, presta atenção e abre o seu coração para o que eu estou falando. É como se nós estivéssemos olhando para a lua, mas a lua não tem luz própria. A lua é bela. Ô, gente, uma noite de lua, naqueles lugares que não tem luz direito, aquele céu estrelado, tipo Caraíva, né? É coisa maravilhosa, gente. Só que o segredo do que Tiago está trabalhando aqui, parece que ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto, é que ele está falando que existe que o belo aponta para algo mais belo. O belo aponta para algo que nós precisamos muito mais do que o belo que nós estamos vendo, aponta para o sol, aponta para Jesus, o sol da justiça, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, Emanuel, o Deus conosco, o filho de Davi, o salvador da humanidade, o Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo que é belo nesse mundo, se você é cristão, se você já teve os seus olhos espirituais abertos, você precisa olhar e falar assim, existe algo mais belo. O que ele está falando, ou o que isso significa, é que nós podemos sim aproveitar o que é belo, aproveitar uma boa música, uma boa comida, uma boa vista, uma boa amizade, uma boa cidade. Mas nós não podemos confundir o que o belo faz com o belo que ela aponta. Isso não pode ser o fim da nossa vida. Isso é um meio para que nós possamos olhar para Jesus. Se não vira tentação. Se não vira identidade. A chave do que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã é que para quebrar o feitiço do canto da sereia da tentação, para quebrar o feitiço da isca e do anzol que nos arrasta pela tentação, nós só podemos quebrar esse feitiço com um feitiço maior, mais belo, mais poderoso, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se você não olhar para a pessoa de Jesus Cristo e achar nele beleza maior do que o pecado que está te tentando, você nunca vai parar de ser arrastado pela sua sedução. O que quebra o feitiço dos nossos desejos não é a força de vontade, mas é o fascínio por Jesus. O pastor John Piper fala muito sobre isso, sobre o hedonismo cristão, né? Porque o hedonismo é uma coisa ruim, é o homem querendo prazer para ele, tudo para ele. O hedonismo cristão é o homem buscando prazer em Deus, na pessoa de Deus, no relacionamento com Deus. Então, para vencermos o pecado, para vencermos a tentação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para Jesus. Não é só dizer não para o pecado, é dizer sim para Jesus. Olha o que o Osborne fala. Em tempos de provação, temos uma escolha a fazer. Se nos voltarmos para nós mesmos, ou nós próprios, começamos o ciclo terrivelmente destrutivo do pecado e morte. Se nos voltarmos para Deus, estamos escolhendo os seus cuidados providenciais e descobriremos a verdade de que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, que o desejam, que o buscam, que olham para Ele. Gente, uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado, é pecado ceder à tentação. Lutero costumava dizer, né, que você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho em sua cabeça. Essa é a diferença. Não deixe que a tentação faça ninho no seu coração. Não deixe que a tentação ganhe vida, dê luz dentro de você para te levar à morte. Como? Não é só dizendo não ao pecado, mas sim para Jesus. A única forma de quebrarmos esse fascínio da isca atraente do pecado, da tentação, é encontrar algo infinitamente mais belo e satisfatório do que qualquer pecado. É o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. É interessante que aqui na igreja a gente trabalha em pequenos grupos, né? E os pequenos grupos a gente se fecha e não entra convidado, é muito estranho para muitas pessoas, mas quem vive entende. Quando a gente se fecha, e agora já se passaram cerca de 4 meses, 3 meses que a gente se fechou nos grupos. E agora nós estamos começando a ver isso brotar no nosso meio. E aí eu cutuco um, chego perto de um que não estava vivendo isso, e falo, como é que foi? Deus está mudando a minha vida. Aí eu chego perto de outro,
e fala assim, Deus está mudando a minha vida. E aí Deus começa a entrar na vida das pessoas, a pessoa fala assim, coisas que eu amava eu não amo mais. Coisas que eu desejava eu não desejo mais. Eu estou mudando. E aí ela compartilha isso no grupo, e no outro encontro a pessoa fala, eu também mudei, porque você falou isso comigo. É a vida de Deus, compartilhada em nós, nos fortalecendo. Tiago termina, fala, por sua própria vontade. Ele, Deus, nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos, primícias. Gente, por sua própria vontade. Aquele Deus que não faz o mal, que não tenta, é um Deus que escolheu te amar. É um Deus que escolheu me resgatar. Escolheu enviar Jesus por mim e por você. Enquanto qualquer religião, vai nos ensinar a controlar os nossos impulsos e achar uma força em nós por meio de regras, o cristianismo é completamente diferente. Ele fala assim, não, você não dá conta. Você não consegue viver a tentação, só Jesus em você. Você não consegue receber a aprovação de Deus, só se um israelita perfeito morrer na cruz. Porque Israel que foi escolhido por Deus para mostrar o Deus para toda a humanidade, não é verdade? E não precisava de só todo Israel, precisava de um israelita perfeito para pagar o preço pelos nossos pecados. E Jesus é o israelita perfeito. Jesus é aquele que na cruz do Calvário, ele está ali por toda a humanidade e também cumprindo as promessas de Deus para Israel. E o israelita perfeito está ali morrendo pelo meu e pelo seu pecado, para mostrar que a salvação vem de Deus, por sua própria vontade. Ele nos gerou. Gente, nada muda o nosso coração senão Jesus. E se o nosso coração não está transformado, nós não vamos conseguir avançar. Sabe o que nós precisamos? Nascer de novo. Nascer de novo. E é interessante que um israelita famoso, Nicodemos, procura Jesus, isso está em João no capítulo 3, na calada da noite, numa noite de chuva, para ninguém ver ele passando na rua, porque senão ele ia perder o status dele. E aí ele procura Jesus e fala assim, mestre, eu queria aprender com você, como é que eu faço para poder ser como você, viver como você? Ele fala assim, cara, você tem que nascer de novo. Ele fala assim, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu já estou velho. Ele falou assim, não, você tem que nascer da água do Espírito. Você precisa se reconectar com Deus. Existe um nascimento espiritual, que é uma conexão com Deus, uma abertura de olhos, algo que é gerado em nós, o Espírito Santo vem habitar em nós, isso que vai mudar a nossa vida, isso que é gerado pela palavra verdadeira. Para ter esse poder de vencer a tentação na minha e na sua vida, eu e você precisamos nascer de novo. Não é encontrar a sua força interior. Não é o poder que está em você para ser liberado. Não é só cumprir regra, não, é Cristo em nós, a esperança da glória. É ser cheio do Espírito Santo. E essa ideia de nascer de novo, ela destrói o nosso ego, porque independente de quem você for nesse mundo, você precisa começar do zero. Você tem que ter a humildade de começar do início, que é falar assim, eu não sou nada, eu sou um pecador, e eu preciso de Jesus, e entregar a sua vida e começar do nada. Sabe o que quer dizer Cristo, de Jesus Cristo? Tem gente que acha que é o sobrenome dele, Mas não é. Essa palavra, Kyrios, significa rei. Convidar Jesus para entrar na sua vida é convidar Jesus para ser o rei da sua vida. E você vai ser um servo dele nessa vida. E o reino de Deus está aqui no nosso meio. Não é uma decisão de ganhar um passaporte para o céu. Pelo contrário, da maioria das vezes que a Bíblia fala sobre o que Jesus fez por nós, ele fala sobre esse reino que veio. Ele fala sobre o Cristo que quer ser o nosso rei. E não somente a salvação, diminuindo a salvação a algo que talvez no nosso imaginário comum existe, que é só uma passagem para o céu. Não, a salvação é uma mudança de reino. E você vai entregar a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é revelado por meio da palavra verdadeira que é o Evangelho.
Essa expressão está ao longo de todo o Novo Testamento. E o Evangelho, ele proclama essas verdades sobre Jesus. É o Evangelho que nos faz nascer de novo por esse poder do Espírito Santo. Tem um comentarista que fala que não há substituto para a proclamação do Evangelho. Não é só você ter uma vida bonita e bela para que as pessoas possam ver Jesus em você. Elas vão ver Jesus em você, mas elas vão nascer de novo quando elas ouvirem o Evangelho. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E que Ele é Rei. Por isso que Deus pode nos gerar. E nós não somos gerados pelo nosso próprio esforço. Nós somos gerados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. A vontade dEle. E quando isso chega, a gente muda a nossa vida. Transforma a forma de enxergarmos a vida. A forma de lidarmos com tudo. É algo de dentro para fora. Como é que Jesus reagiu à tentação de Satanás com a palavra de Deus? Satanás falava, está escrito. Ele falava assim, não, está escrito. Como é que nós precisamos lidar com as tentações olhando para Jesus? E muitas vezes olhar para Jesus é começar a olhar para a palavra e ler o que eu sou naquela palavra, e ler quem Jesus é, o que Jesus fez, e ler o que Ele fez no meio daquela igreja primitiva que estava nascendo, e ver quem Deus é, e ler os salmos, e abrir o meu coração para Deus, e o meu coração vai se apaixonando novamente por Jesus. E eu vou cativar o meu amor. Sabe aquele negócio que a gente ensina no curso de casado e no curso de noivos, que tenha uma noite para o seu cônjuge toda semana? É isso. Está falando assim, pare, olhe e cultive o seu amor. Agora, se você quer ficar apaixonado com Jesus, pare, olhe, cultive o seu amor por Ele. Ser cristão, gente, é viver nessa verdade de Deus. Mas é uma verdade que não é só uma informação, é uma verdade que se torna viva em nós. Ela começa a fazer parte do nosso ser, é uma verdade que entra em nós pelo Espírito Santo de Deus, se torna parte de nós, se torna real em nós, se torna vida em nós, e essa vida interna, essa vida espiritual, ela só existe para aqueles que nasceram de novo. E se você nasceu de novo, e a vida de Deus está fraca em você, e o amor de Deus está diminuído em você, e a paixão por Jesus está pouca em você, comece a se saturar de Jesus de novo. Comece a se encher de Cristo de novo. Para que as coisas que não faziam sentido para você comecem a se tornar reais de novo. Para que a misericórdia de Deus fique viva aos seus olhos. Para que o cuidado de Deus, para que a coroa da vida e a plenitude de Cristo em nós comece a transformar as nossas vidas. Não tem outro caminho, é só Jesus. Para lidar com isso tudo é só Jesus. Porque é Ele que nos mostra quão pecadores nós somos. E quão amados nós somos pela cruz do Calvário. E se você hoje, está aqui hoje nos visitando, e tem tentado controlar seus impulsos com a força do seu braço, pela sua vontade, e com certeza tem falhado, porque o feitiço é forte, e ele sempre volta, escute Tiago. Não sei se você sabe, mas Tiago era meio irmão de Jesus, né? Mesma mãe, mas ele é filho de José. A resposta dele não são regras, a resposta dele não é um interior melhorado. A resposta dele é, você precisa nascer de novo. Eu queria te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Eu queria te convidar a confessar Jesus com todo o seu coração, falando assim, Jesus, eu sou pecador. Eu peco, eu estou longe do Senhor, eu caio em tentação toda hora. Vem morar em mim. Eu quero nascer de novo. Vem ser rei na minha vida. Vem ser Senhor sobre a minha vida. Se você quiser fazer isso hoje, precisar de ajuda, pode me procurar no final do culto. Pode procurar as pessoas aqui da igreja. Todos nós podemos e teremos um prazer enorme em te conduzirmos nessa oração. Agora, se você já nasceu de novo, como que está a sua luta? Como que você está lidando com as suas provações? E a primeira coisa que eu queria te estimular é a assumir a responsabilidade pelas suas tentações. É tão feio quando a gente vai trabalhar com casais e um dos dois falhou e não assume a culpa é de tudo, menos dele. A segunda coisa, além de assumir a sua responsabilidade, pedir perdão, identifique as iscas que têm te seduzido e arrastado e coloque barras de proteção. Coloque limites. Apague o aplicativo. Pare de conversar. Fuja da tentação. E
Por último, olhe para Jesus até se apaixonar de novo. Olhe para Jesus. Cative seu relacionamento com Jesus. Eu queria te estimular a fazer uma coisa. Eu queria que você orasse hoje e pensasse em uma coisa que você pode fazer para lidar melhor com as tentações, para fugir das tentações. Quem sabe é confessar seu pecado, porque no final dessa série, no finalzinho, no capítulo 5, Tiago vai falar: confessai seus pecados uns aos outros para que sejais curados. Às vezes você precisa de alguém para caminhar com você, junto nas suas tentações, nas suas dificuldades. Talvez você precise voltar a ler a Bíblia, voltar a se apaixonar por Jesus, voltar a orar, gente. E orar é se conectar com Deus, é se relacionar com Deus. Não tem como você ser cristão e não orar. É impossível, é uma vida de oração. Não estou falando para você ficar repetindo, não. Até repetindo faz parte. Você pode pegar e ler o mesmo salmo e orar ele 10 vezes e é bênção. O que a gente faz quando a gente canta aqui domingo? Nossas canções são orações, a gente fica repetindo elas o tempo inteiro. Talvez você precise de mudar alguns hábitos que tem te afastado de Jesus, eu não sei. Eu sei que a fé sem religião é cultivar uma paixão intensa por Jesus, até que as iscas desse mundo percam o seu brilho. Eu queria deixar essa frase para a gente orar. O que quebra o feitiço dos nossos desejos não é a força de vontade, mas é o fascínio por Jesus. Queria orar. Nós vamos passar a ceia daqui a pouco. E eu quero orar para você que talvez esteja entregue às tentações e precisa de perdão. Comece conversando com o Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados. Eu quero orar para que o próprio Senhor te fortaleça em meio às suas tentações. Eu quero orar para que o seu amor por Jesus cresça, e cresça, e cresça, e nada nesse mundo te atraia mais do que a presença do Criador, do que a presença daquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Em Tua presença. Como é bom parar, respirar e saber que o Senhor está aqui. Saber que o Senhor está no silêncio. O Senhor está nos acordes. O Senhor está no abraço. O Senhor está em Jesus. Jesus, eu oro por aqueles que estão caídos no nosso meio. Por aqueles que têm cedido à tentação, que estão caídos e que o pecado já está aí e a morte já está aí. Eu oro por vida e vida em abundância. Eu oro para que o Teu perdão alcance a vida de cada pessoa que está aqui carente do perdão do Senhor. Eu oro por novo nascimento. Eu oro para que pessoas aqui possam ter os olhos abertos, para que elas precisem nascer de novo, que só Jesus é o caminho para Deus, e que todos precisamos de estarmos na presença do Criador, para vivermos uma vida Makarios, feliz, plena, bem-aventurada. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o coração de cada um, dê a cada um o que eles precisam nessas provações. E em nome de Jesus, que eles possam se deleitar no Senhor. Que eles aprendam um caminho do seu coração para se apaixonar com o Senhor todos os dias, para cultivar o relacionamento da noiva com o noivo. Essa paixão que uma noiva tem por um noivo, que o noivo tem por uma noiva, essa ardência, essa vontade de estar juntos, essa vontade de concretizarem o casamento. Esse tem que ser o nosso desejo ardente pela sua presença, Deus. Pela sua vida. E obrigado porque nós vamos ceiar, e a ceia, ela tem essa presença viva do Senhor no nosso meio, não que os elementos se transformem, não, mas é mais do que um memorial. É espiritual. A ceia traz a presença do Senhor. Por isso que nós devemos nos achegar a ela com temor e tremor e alegria, com júbilo e um coração que teme ao Senhor. Pai, que ao comermos do pão e bebermos do cálice nessa manhã,
possamos entender que o Senhor está aqui se movendo por meio desse sacramento da ceia. Que existe uma presença quando cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou para cumprirmos, que é o batismo e a ceia. Porque lembra quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós e a sua presença viva no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, passar a ceia. Eu queria te convidar a se jogar na presença de Deus, cantando esses cânticos. Se você não é cristão ainda, a ceia é para aqueles que aceitaram Jesus, entregaram a sua vida para Jesus. Pegue a ceia ou coloque sua vida diante dele, em nome de Jesus.